Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre Avatar, O Caminho da Água, filme que estreou nos cinemas essa semana, filme dirigido pelo James Cameron, muito aguardado. Então olha, sem mais delongas, já deixe seu like, se inscreva no canal, que olha, estamos fazendo conteúdo direto sobre cinema aqui no canal. Então dá uma olhadinha aqui no canal e aproveita pessoal. Então olha, sem mais delongas, vamos lá pessoal. Avatar, O Caminho da Água é uma continuação do filme Avatar de 2009, dirigido e roteirizado pelo James Cameron. Essa produção demorou 13 anos para ficar pronta, mas será que foi boa? Será que foi ruim? Lembrando que esse vídeo aqui é sem spoilers, ok pessoal? Vídeo sem spoilers aqui para vocês. E vamos lá. Para contextualizar, a gente vai voltar lá para 2009, onde ocorreu o primeiro Avatar. O primeiro Avatar ele foi um marco no cinema, principalmente no cinema 3D. Ele foi dirigido pelo próprio James Cameron e ele teve essa evolução dos efeitos visuais no cinema que causou na época um rebuliço. O filme ele conseguiu uma bilheteria absurda, é a maior bilheteria de todos os tempos e a bilheteria dele foi de 2,9 bilhões. Claro que teve alguns relançamentos depois, então, mas desde aquela época ele se torna a maior bilheteria. E por que esse fenômeno do Avatar lá em 2009? Primeiramente, o 3D e segundo, o visual. O filme ele teve muito esse impacto do 3D, do IMAX e do visual. E aí gerou um boca a boca muito absurdo, o que causou, né, essa grande bilheteria que o Avatar teve. E desde 2009 o James Cameron ele anunciou que teria continuação. Só que assim como o Avatar de 2009, o James Cameron ele teve a ideia do Avatar lá na década de 90, antes mesmo dele produzir e dirigir o Titanic. Só que o que aconteceu? A tecnologia ainda não estava avançada o suficiente para ele conseguir produzir o Avatar. E foi isso que aconteceu. Ele esperou a tecnologia evoluir para começar a produzir o Avatar. E o Avatar 2, O Caminho da Água, seguiu esse mesmo conceito. Ele esperou a tecnologia evoluir, ele inventou uma câmera que filma embaixo d'água, ele fez algumas invenções para conseguir produzir o Avatar 2. E isso levou 13 anos. Esse aí é o James Cameron, o diretor do filme, e ele tem uma carreira muito importante no cinema. Ele é um dos diretores mais importantes da história do cinema. Ele, desde o primeiro filme que ele fez que estourou, tá certo que ele começou ali nos Piranhas e tal, nos filmes trash, mas o primeiro grande filme dele foi O Exterminador do Futuro, lá em 84. E desde aquela época ele já começou a ser revolucionário. O Exterminador do Futuro, o primeiro, ele foi um filme tecnicamente revolucionário, e teve a continuação, ele já trabalha com continuações dos filmes dele, que foi o Exterminador do Futuro 2. O Exterminador do Futuro 2 também demorou muito para ser produzido. O primeiro é de 84, o segundo é de 91. E tem toda essa questão da tecnologia evoluir, que ele tanto preza, tanto que o Exterminador do Futuro 2 foi um marco no cinema. E depois ele fez Titanic, que também é um filme que tecnicamente é impressionante, e depois ele fez o Avatar. Claro que teve um filme ou outro ali no meio, né? Mas eu tô falando resumidamente sobre a carreira dele. E ele sempre tem essa visão técnica. Ele não é tão genial em questão de roteiro. A gente vê, Titanic é um roteiro extremamente simples, Exterminador do Futuro é um roteiro extremamente simples, o T2 também é um roteiro extremamente simples, e o primeiro Avatar é um roteiro muito simples. Inclusive, o pessoal falava na época, até hoje falam que se parece com Pocahontas, aquela história clichê, já batida,
do homem branco, civilizado, indo se encontrar com os nativos e querendo se tornar um próprio nativo. Então, o Avatar ele tem essa história simples e o Avatar 2, ele não foge disso. Ele continua com essa simplicidade. A gente tem aqui a obsessão, não é bem uma obsessão, mas sim um fascínio que o James Cameron tem na carreira dele inteira com as águas. Aqui, nesse canto aqui, a gente tem um documentário que o próprio James Cameron fez, produziu, ele participa também ativamente do documentário, que é o Desafio do Oceano, né? Deep Sea Challenge. Esse documentário é mais ou menos, é basicamente o fascínio dele, ele mostrando o fascínio dele pelo oceano, pelos mistérios dos mares, que ele simplesmente inventa uma coisa, um submarino, uma espécie de submarino, para ele conseguir ir o mais fundo possível ali dentro do oceano. E ele sempre teve esse fascínio do mar, das águas, desses mistérios, e isso vai seguindo a carreira dele inteira. Tanto que aqui nesse outro quadro é um frame do Segredo do Abismo, que é um filme lá da década de 80, que ele começa a fazer essas experiências de líquido, de água e tudo mais, e isso vai seguir a carreira dele inteira. Titanic é um filme sobre mar, né? Tem os mares, tem as águas, o Avatar 1 tem algumas cenas, e o Avatar 2, ele mergulha, sem o trocadilho, né? Ele mergulha muito nesses conceitos de mares, de natureza marítima. Então, ele sempre seguiu na carreira dele com essas questões de oceano, com essas questões de mares, e agora ele embarca muito nisso. Já entrando no filme, né, nos méritos do filme, o Avatar 2, O Caminho das Águas, ele tem novos personagens e novos povos. O James Cameron ele expande o universo. Porém, não é uma expansão que é a favor da história. Vou explicar. A história do filme é extremamente simples. É uma história que não tem nada de novo, assim como eu disse. Não tem nenhuma novidade. Tanto que, para introduzir esses novos povos e esses novos personagens, o James Cameron ele simplesmente deixa a história que estava rolando no filme de lado para apresentar esses novos povos, esses novos personagens. Enquanto eu estava assistindo o filme, veio até uma sensação nesse momento, que é mais ou menos ali no segundo ato, que eu estava assistindo uma novela. Porque a novela é justamente isso, né? Que eles param a história principal para focar nos núcleos, em alguns núcleos. Então, é exatamente isso que o James Cameron faz nesse filme. Ele para a história principal para apresentar esses novos povos e esses novos personagens. Isso é algo ruim dentro do filme? Não. Por quê? Porque os novos personagens são interessantes. Diga-se de passagem, mais interessantes que os personagens principais do filme anterior, que é o Jake Sully e até a Neytiri, que são dois personagens que eles são os protagonistas, entre aspas, mas eles, nesse filme, eles são escanteados. E o foco são os personagens novos, que são principalmente os filhos do Jake Sully com a Neytiri. Então, e esses filhos, eles têm um carisma, uma personalidade até melhor do que os pais. E esses novos personagens, esses novos povos que são apresentados, James Cameron ele dá um tempo para introduzir uma cultura desses povos. É mais ou menos
É mais ou menos como se a gente, né, ocidentais, fosse para o Japão, fosse fazer uma viagem no Japão. Também são seres humanos, né? Mas eles são diferentes da gente, do jeito deles. Mesma coisa se a gente for para a África do Sul. São seres humanos, igual a gente, só que são diferentes por causa da área que eles vivem. Então o James Cameron ele traz esses novos povos mais ou menos como se fosse uma nova etnia dentro dos navios. Continuam sendo navio, mas uma nova etnia. E isso, no universo do Avatar, só enriquece. Então é algo que deixa o universo mais rico. E para isso, o James Cameron ele teve que sacrificar a história. Para apresentar esse universo novo, foi necessário sacrificar a história. Isso, dentro do contexto do filme, não é ruim. Talvez, se você não assistir esse filme no cinema, se você assistir esse filme em casa, na sua TV e tal, você vai se cansar, porque o James Cameron ele perde muito tempo da duração do filme focando nisso. E a história para. Então, o filme ele tem 3 horas de duração. Um pouco mais, tem umas 3 horas e 11. E digamos que dessas 3 horas, o James Cameron ele investe ali mais ou menos 1 hora, ou 1h10, 1h20, só nisso. E a história, o filme tem mais ou menos 1h30 de história. E todas as outras 1h30, dessas 3 horas de filme, é sobre isso. É sobre introduzir o universo, os novos povos e os novos personagens. Mais uma vez, isso, para a experiência cinematográfica, é bem rico. Se você for ver em casa, talvez você não tenha essa mesma experiência. Mas é muito rico para quem está tendo essa experiência no cinema, ainda mais em 3D, que o 3D também o visual é incrível. Eu vou entrar nesse mérito agora. Visual do filme, impecável. É um filme tecnicamente perfeito. É algo que eu nunca vi antes, né? Eu nunca vi antes no cinema. A experiência 3D misturada com os efeitos visuais, o filme ele é quase 90% do filme é efeitos visuais. É mais ou menos isso. 90% do filme é CGI, misturado com algumas coisas. Se você assistir algumas cenas de bastidores, você vai ver que o filme ele foi realmente filmado em piscinas, em mares, teve essas locações, entre aspas, só que tudo com captura de movimento. Então, o filme ele tem muito mais o reino dos Na'vi, Pandora, do que o primeiro filme. O primeiro filme ele perde muito tempo na ficção científica. Aqui ele deixa de lado a ficção científica. O foco desse filme é os povos, é explorar o universo de Pandora. E isso no visual é incrível, principalmente no 3D. É uma experiência para ser vista no cinema e principalmente nas cenas debaixo d'água, que são cenas impressionantes visualmente falando. Não tem muito o que falar aqui com palavras, se eu descrever aqui, porque assim, não dá para descrever a sensação que você tem assistindo. É muito difícil de encontrar palavras de tão impressionante, inacreditável que o visual do filme é. É algo que você nunca viu antes no cinema, mas então é uma experiência de 3D principalmente que chega a ser melhor do que o primeiro filme. Não chega a ser tão revolucionário quanto o primeiro filme, até porque aí já tem uma carga, mas é uma experiência que, se você assistir no cinema, é algo impressionante. E a gente tem também no filme outra coisa que o James Cameron perde um tempo ali, além de apresentar os povos e tudo mais, aquele conceito de novela que eu falei, são as novas relações com a natureza. Então a gente tem mais daquela conexão, aquilo que tinha no primeiro filme, daquela conexão quase que espiritual com a natureza,
Nesse filme a gente expande isso, porque a gente tem a relação com outros seres vivos que são animais, só que tem uma comunicação entre eles, está tudo em sintonia, e também com outros seres vivos do fundo do mar, como algas, tipos de planta. Então a gente tem toda essa gama gigante de relação dos navios com a natureza. E isso é importantíssimo quando o filme ele vai indo em direção ao terceiro ato, porque toda essa relação que é construída dos navios com a natureza deles, isso causa uma comoção na gente lá no terceiro ato do filme. Então foi necessário ter essa relação antes, em prol da história. Ao contrário do que eu falei lá de apresentação dos povos, toda essa questão, aqui a gente pensa que não vai para lugar nenhum, mas lá no terceiro ato do filme, isso é importante para nos causar alguma emoção. Então, é uma coisa que foi bem construída ali no roteiro, que é a relação dos navios com os novos elementos da natureza, animais marinhos e tudo isso que foi melhor desenvolvido nesse filme em relação ao primeiro. E aqui a gente tem a autorreferência, que eu gosto de chamar, do James Cameron. Ele já começou a fazer isso desde o começo da carreira dele, tanto que O Segredo do Abismo, que eu mostrei aqui, que ele testou um efeito especial de um ser humano líquido ali, e ele reaproveitou esse conceito lá no Exterminador do Futuro 2. Aqui, no Avatar Caminho da Água, ele aproveita ou reaproveita alguns takes, algumas cenas, coisas que ele tem a própria experiência dele já com o Titanic. Então tem, principalmente ali no terceiro ato, tem cenas que lembram muito, principalmente essas cenas aqui que eu separei do Titanic. São cenas que são bem parecidas e dá para fazer um paralelo do James Cameron, tipo, como que ele pegou a experiência que ele fez num filme no passado, aprimorou isso de alguma forma e utilizou agora em outro contexto. Isso é reciclar as ideias, ele vê o que deu certo na própria carreira para se autoplagiar, digamos assim, se autorreferenciar. Isso é uma característica de um diretor ou de um artista, e porque isso funciona também na música e em outras coisas, que tem características de gênio, porque ele consegue se autorreferenciar, ele consegue entender o que ele fez de bom no passado e resgatar isso para o presente. Então, quando você assistir, preste atenção, principalmente no terceiro ato, que tem muita cena que lembra essas cenas aqui do Titanic. O Avatar 2, ele é um filme que, acima de tudo, ele faz parte de uma categoria que é o cinema contemplativo. O que é isso? Separei aqui um dos takes de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme lá do Kubrick, lá de 68, que o Kubrick, ele literalmente ele para a história por uns 20 minutos do filme só para mostrar as cenas que ele fez. As cenas impressionantes que ele conseguiu fazer naquela época, que são bons até hoje. O James Cameron, ele faz exatamente a mesma coisa no Avatar 2. Isso, para alguns tipos de público, pode ser cansativo, porque o pessoal eles não estão preparados para isso, né? Às vezes, se você é do público médio, que vai, vou assistir o Avatar, não sei o quê, você pode se cansar, porque são 3 horas de filme e digamos que o filme ele tem cerca de meia hora só desse cinema contemplativo.
só de cenas bonitas e tudo mais, sem fala, sem nada. São só a cena rolando e a trilha sonora. Então, assim, é o James Cameron literalmente apaixonado por aquilo que ele acabou de fazer. Que ele ficou tão apaixonado que ele não conseguiu cortar do filme. Isso é bom para imersão, mas é aquilo que eu falei. Se você for assistir em casa esse filme, você vai se enjoar. Porque é um filme que ele simplesmente é... Você tá vendo ali umas cenas que, não sei, é ao contrário de 2001, que hoje em dia ele foi cult, mas o 2001, até hoje, o pessoal fala, é um filme lento, não sei o quê, mas é por causa disso, ele é um filme contemplativo. Se você assistiu o 2001 com a mente da época, vai se tornar um filme extremamente genial. E é algo que esse Avatar 2, ele pode vir a se tornar daqui a alguns anos. É um ótimo filme de cinema contemplativo, que você pega e vê, só assiste e admira a beleza das cenas. Então, o James Cameron usou um pouco isso no Avatar 1, mas aqui parece que ele teve total liberdade, mais do que o primeiro filme. E ele tomou essa liberdade para si. Então ele fez um cinema contemplativo mesmo. Então, vá assistir o Avatar 2 no cinema em 3D com essa mentalidade. Eu vou ver cenas contemplativas. E não é um filme para ser visto em casa, tá? Se você vê em casa, provavelmente você vai se decepcionar, porque é uma história muito simples, uma história curta até, para 3 horas de filme, porque o resto do tempo o James Cameron ele gasta com essas cenas, com a apresentação dos povos, dos personagens. Então, assim, é um filme que é uma experiência cinematográfica, tá? Ele não é um filme que é aquele filme para você assistir na TV 4 da tarde na sua sala. É um filme que você precisa ter essa experiência cinematográfica para você gostar. Caso contrário, você só vai achar um filme bonitinho. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tá tendo mais conteúdo aqui. Tô testando alguns conteúdos novos. Tem react de cenas, de filmes. Então tem algumas avaliações também. Vou trazer mais reviews. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Aqui na descrição tá as redes sociais. E é isso, pessoal. Até a próxima.